tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, meus amores, no vídeo de hoje nós vamos estar estudando o capítulo 15 e o capítulo 16 do livro de Provérbios. Então, fique comigo até o final. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal. Deixa aí o joinha pra mim, tá bom? Que isso ajuda bastante o canal. Então, vamos começar. Bom, meus amores, eu vou estar lendo aqui pra vocês, pra poder dar uma breve explicação. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, tá bom? Vamos à leitura. Que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Então, nós temos aqui no primeiro versículo uma palavrinha bem difícil que eu acredito que vocês não sabem o significado. Aqui está falando a resposta branda. O que significa a palavra branda? Significa suave, delicado e macio. A forma de falar suave, né, que quebra o outro até os ossos e até o endurecido, resistente e indiferente. Então, no versículo 1, nós podemos entender que quando nós falamos algo para alguém, né, algo bruto, né, ou algo bom, a diferença de algo bom para algo bruto, a resposta branda, ou seja, aquela resposta boa que todo mundo quer ouvir, desvia o furor, né? Mas a palavra dura, ela suscita a ira, ou seja, a palavra que traz raiva para alguém. O que entendemos nesse texto é que nem sempre estamos calmos, né? Mas a maneira que somos tratados por palavras nos fazem perder a paciência. Mas este livro ensina que a vida é feliz e o resultado de uma série de boas escolhas. É preciso pensar no longo prazo. Quando as pessoas malditas quiserem tirar sua paz, responda de maneira calma, assim como está falando do versículo 1. Deus, Ele nos faz ter sabedoria nesses momentos, quando a gente está nos irados. Ele faz a gente ter calma, então mantenha calma, não fale tudo que vier na mente, tá bom? Então, no versículo 2 fala: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos sensatos derrama a estultícia. O que significa estultícia? A palavra estultícia significa atributo, característica do que é ou se apresenta de modo estúpido. Tolice, pervoíce, estupidez, etc. E outras palavras, né, que eu prefiro nem falar aqui. Então, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, ou seja, os insensatos só têm estultícia em sua boca, ou seja, só tem coisas sujas em sua boca, né? Só sai estupidez. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É bom a gente observar bem o versículo, porque quando a gente estiver em ambientes sem ser a igreja, pra gente ter a consciência de que Deus também está lá, de que Deus também está na nossa casa, de que Deus está por todos os lugares que a gente for. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque Deus, Ele está em todos os lugares, olhando tanto os bons quanto os maus, ou seja, tanto aqueles que servem a Deus e os que não servem. Versículo 4. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O que é língua serena? Bom, serena é uma palavra do latim que quer dizer tranquilo, né, que significa uma coisa calma, né? Então, a língua serena, ela é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Versículo 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência.
né? Então, o insensato que despreza o seu pai, que não faz as ordens de seu pai, ele simplesmente não atende a sua repreensão, ele é um insensato, né? Você deve estar se perguntando, mas o que significa a palavra insensato? Vamos ao significado. O significado da palavra insensato significa que não é conforme ao bom senso, né? A razão, que é aquele que não está em seu juízo, cujo os atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante, né? Então é aquele filho que ele não está com sabedoria. Vamos ler do versículo 6 ao 9 e nós já vamos estar no capítulo 16 para o vídeo não ficar muito longo. Vamos à leitura. 6 ao 9. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação para o Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, aqui Deus faz uma comparação entre o justo e o perverso, né? Deus fala, na casa do justo há grande tesouro, ou seja, o que é tesouro? É paz, amor, alegria, enfim. Mas na casa da renda dos perversos há perturbação, ou seja, a falta de paz, as pessoas vivem brigando toda hora, não tem paz uns com os outros. Então, isso é perturbação. No versículo 7, a língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Então, este versículo quer dizer que a língua dos sábios, ela traz conhecimento para as outras pessoas, né? Então, a palavra dos sábios, elas espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Ou seja, os insensatos não têm nem um pouco de sabedoria. O versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Sacrifício de um perverso é tipo ele sacrificar ídolos, sacrificar coisas fúteis, né? Que Deus não recebe, né? Ou seja, vamos supor, sacrificar um animal, ou sacrificar um objeto que ele tem, que ele adora, ou coisa assim. 9. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. O caminho do perverso é aquele caminho que só traz a prostituição, a coisas que não agradam a Deus de maneira alguma. Então, isso é o caminho do perverso, né? O caminho que não agrada de maneira alguma a Deus. Deus, ele ama o que segue a justiça, ou seja, que prefere fazer as coisas do jeito certo. Vamos estar lendo o capítulo 16, aí nós vamos ler só apenas até o versículo 9 também, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo e o livro de Provérbios é muito gigante. E eu não quero tomar o tempo de vocês, tá bom? Versículo 16 ao 5. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pede o Espírito. Confia o Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Então, esse capítulo 16, ele é como uma pregação, né? Que Deus ele está falando que a gente pode fazer muitos planos, mas a resposta certa sempre vem de Deus, né? Então, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pede o Espírito, ou seja, as coisas que a gente acha pura, que a gente acha normal, para Deus não é normal ou é pecado, né? Às vezes a gente acha, mas aquilo não pode ser pecado, mas Deus não está concordando com o que você está vendo ou assistindo. O versículo 3.
Confia o Senhor as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando Deus fala assim, Ele está falando para a gente confiar nele, ter plena confiança em Deus, né? Que o demais Ele fará, né? Que tudo que a gente fizer prosperará e como é que fala? Ocorrerá bem. O versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Então, Deus, Ele criou um tempo para todas as coisas, né? E até o perverso para ter um tempo triste, né? Porque a gente pensa que o perverso é feliz, que ele vive bem, que ele vive melhor do que a gente, mas até ele vai ter o dia da sua calamidade. O significado da palavra calamidade significa grande perda, dano, desgraça, destruição e outras palavras horríveis, né? Então, nós sempre teremos, como é que fala? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da sua calamidade. Então, ele também terá o dia da sua calamidade. Versículo 5. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. O que esse versículo quer dizer? Que abominável para o Senhor é aquela pessoa que vive estressada, que é arrogante, que trata todo mundo mal, que vive brigando com os outros. Esse é a pessoa arrogante. Mas ele é evidente que não ficará impune, porque a arrogância não dura por muito tempo. Agora, a gente vai estar lendo só até o versículo 9 para a gente estar finalizando o nosso estudo. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com os seus amigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes regimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bom, né, gente? Aqui a gente pode entender que pela misericórdia, pela verdade se expia a culpa, pelo temor dos seus homens evitam o mal. Ou seja, a gente que é guiado pela verdade, a gente tem o temor de Deus, né? E a gente vai evitar o mal, ou seja, o pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Versículo 7. Sendo o caminho do homem agradável aos seus olhos, este reconcilia com seus amigos. Ou seja, com seus inimigos, perdão. Quando o homem ele é justo e bom e obedece a Deus, ele perdoa até os seus inimigos que lhe fizeram mal. Versículo 8. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Ou seja, tem muitas pessoas que têm muitas riquezas, muitas propriedades, muitos bens, mas ele não tem justiça em seu coração, né? Ele não tem paz, ele não tem alegria, o que muitas vezes acontece em muitas pessoas que são ricas, que têm depressão, né? Do que adianta ter tanta coisa e não ter paz em si mesmo, com Deus, né? O versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem, ele é atraído por muitas coisas. Muitas pessoas falam, segue seu coração. Mas o coração do homem, ele é enganoso. Então, a gente tem que confiar naquele que verdadeiramente vai nos dirigir os nossos passos, que é Deus. Então, a gente tem que passar a confiar mais em Deus do que no nosso coração. Porque se a gente passar a confiar no nosso coração, muitas coisas podem dar erradas. Porque o nosso coração, ele é enganoso e ele pode fazer a gente tropeçar em coisas que não vêm do Senhor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não viu meu vídeo do capítulo 13, 12 e 13, eu vou deixar no caixa, tá bom? Pra vocês assistirem. E acho que é 12 e 13, se eu não me engano. E deixe seu comentário, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. Ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!